sou Valdir, casado com a Cileda, que veio do Maranhão. Eu sou Catarina, natural de Joinville. Nós temos 4 filhos, já vários netos. A gente vive em Curitiba, os últimos anos da nossa vida foram passados aqui em Curitiba. Eu sou pastor da Igreja Luterana. No decorrer da minha caminhada, trabalhei com estudantes universitários, com a Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Fui pastor de comunidade de igreja por alguns anos. Trabalhei com uma organização humanitária cristã que chama Visão Mundial Internacional. E assim os anos foram passando. Hoje eu dedico parte do meu tempo para a igreja local, eu dedico parte do meu tempo para a Aliança Cristã Evangélica Brasileira, o Movimento de Lausanne e alguns desses movimentos que mexem com a igreja e a sua missão. A fé cristã ela é fundamentalmente missionária. Não existe outra fé cristã que não seja fé missionária. Como alguém disse, né, que a igreja, a única igreja que existe é a igreja em missão. E se a igreja não estiver em missão, ela deixa de ter o seu propósito. Então, a gente está comprometido com isso, com uma missão. Nós, no passado, até no passado recente, a nível de Brasil, de América Latina, nós fomos basicamente um continente, um país receptores de missionários, especialmente dos Estados Unidos. E isso se acentuou, se a gente olha um pouco historicamente, isso se acentuou bastante a partir da década de 50, quando as portas da China, onde havia muitos missionários americanos, as portas se fecharam. Você tinha uma grande força missionária nascendo nos Estados Unidos e muitos desses missionários vieram para a América Latina, vieram para o Brasil. E assim, eu acho que nós somos muito gratos por essa história, né? por essa vinda dos missionários para o nosso continente, para a nossa realidade. E se a gente olha um pouco historicamente, diria que a gente percebeu, ou digamos assim, os pioneiros do que a gente chama missão integral, eles perceberam que os missionários nos ensinaram muitas coisas no que se refere ao Evangelho, no que se refere a conhecer a Jesus, a necessidade de compartilhar de Jesus. Mas a gente sentia também que faltava um pouco a essa empresa missionária um cheiro, um gosto, um sabor mais contextual, mais local, latino-americano, por assim dizer, brasileiro, não é? Ou seja, afirmar basicamente que a fé cristã ela é uma fé local. Assim como Jesus se tornou local, a fé cristã ela precisa ser uma fé encarnada, assim como Jesus foi encarnado. Como Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Também a igreja missionária precisa ter essas raízes, né? Então, na história da missão integral, lá no início, nos anos 60, 70, você tem exatamente esse fenômeno de missionários vindo e dizendo para nós que a gente devia ter muito cuidado com qualquer envolvimento quase que público, cidadão, político da fé, que a igreja não devia se meter nessas coisas. E uma liderança latino-americana disse: gente, mas como nós podemos obedecer ao Evangelho se a gente não for para o espaço público, não for para a arena pública, não for para a construção de cidadania? E então, na origem da missão integral, se disse 2 coisas. Primeiro, se disse: gente, nós abraçamos essa identidade que nós estamos recebendo, que é essa identidade em Jesus Cristo, que é essa identidade evangélica.
Mas nós somos latino-americanos, nós somos gente do nosso continente, nós vivemos o nosso contexto e nós precisamos dar uma resposta do Evangelho para essa realidade. Se nós não fizermos isso, nós não estamos ouvindo o Evangelho direito e não estamos cumprindo com a nossa tarefa missionária. Então, historicamente, eu acho que é por aí um pouco que a gente percebe o nascimento disso que hoje se chama missão integral.